Não temos rodada aí da Série A do Campeonato Brasileiro por conta da data FIFA, inclusive já falamos da seleção brasileira, beleza? Mas esse momento agora a gente pode usar para falar um pouquinho da tabela da Série A, beleza? Então, primeiramente já peço aí a inscrição de vocês no nosso canal, seja o canal de cortes que se você estiver assistindo nos cortes ou no canal de lives, né? Link na descrição para todos os nossos perfis, todos os nossos canais, todas as nossas plataformas para você acompanhar a gente, beleza? E deixa o like também aqui no nosso vídeo ou na nossa live para fortalecer o nosso trabalho e a gente seguir crescendo no YouTube, beleza, meus amigos? Então vamos lá, na tela a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, que como eu falei, tem um G4 aqui, por enquanto, na minha opinião, desenhado. Que teve inclusive a troca de liderança, né? O Palmeiras perdendo aí 2 duelos seguidos, né, para adversários diretos. E o Palmeiras, eu tenho falado, o Palmeiras é um time que ele tem um nível de consistência muito bom contra os adversários que são ali inferiores a ele, com todo respeito, né, a questão assim, mas quando pega um adversário como, por exemplo, o Flamengo e o Cruzeiro, que foram os adversários recentes que venceram a equipe do Palmeiras, o Palmeiras esbarra, eu acho, num nível de apresentação que ele não consegue ser acima daquilo, mas também ele não joga muito abaixo, então é um time que oscila pouco, mas também ele não tem aquele jogo no nível altíssimo para poder vencer os adversários mais fortes, quando eles jogam, quando eles botam para jogar, tá ligado? Então, assim, esbarrou nessa limitação aí o time do Palmeiras e acabou perdendo para Cruzeiro e Flamengo. Mas quando pega os adversários lá da parte de baixo e tal, adversários que são mais, entre aspas, mais fáceis de vencer, o Palmeiras vai lá e ganha, né? Então, me parece que o Palmeiras vai se manter nessa briga aqui em cima na consistência, né? Mas, por exemplo, quando pegar duelos aí na Copa do Brasil, por exemplo, contra o Corinthians, agora vai jogar a Copa do Brasil, né? O Palmeiras, se o Corinthians botar pra jogar, é capaz até de eliminar o Palmeiras, né? Como ganhou o título do Paulista, sabe? Então eu vejo assim, né, o Palmeiras no nível de consistência, sendo que ele não extrapola esse nível lá pra cima, mas também não joga abaixo daquilo. Então se alguém chegar e jogar pro gasto contra o Palmeiras, vai perder. Tem que jogar muita bola, mas eu tenho essa impressão da equipe do Palmeiras, tá ligado? Que não vai fazer aquele jogo excepcional, tá ligado? Então, assim, por exemplo, pode ser um time que tenha mais facilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro do que um título de Libertadores ou Copa do Brasil, que precisa que você jogue o ápice ali, tá ligado? Pra ganhar os duelos. Então, vejo isso na equipe do Palmeiras. No mais, a gente vê talvez até um G4 bem estabelecido aqui, né? Claro que as coisas podem mudar, né? Em algum momento ali a gente pode ter um time arrancando, ou então um desses 4 times despencando aqui, certo? Mas a gente vê aí brigas, acho que consolidadas aqui pelas primeiras colocações. O Bragantino me surpreendendo nesse início, o Cruzeiro também, né? O Bragantino que fez um ano muito ruim no ano passado, quase cai, e o Cruzeiro que nesse ano mais uma vez cai na semifinal para a equipe do América Mineiro, né? Então, imaginei o Cruzeiro tendo muita dificuldade nesse campeonato, mas vem surpreendendo, né? Tá a 1 ponto do líder. Então vem jogando muita bola aí a equipe do Cruzeiro. O Fluminense vem aí nesse bloco querendo chegar perto do G4, mas não vejo a equipe do Fluminense com toda essa qualidade assim pra chegar, pra invadir esses 4 aqui, tá ligado? Vejo, por exemplo, o time do Botafogo até talvez um pouco mais consistente nessa briga. Mas o Fluminense também me surpreende de maneira positiva e eu acho que não vai fazer um campeonato ruim, não. Certo? O Botafogo acaba de perder aí o Igor Jesus, teve a despedida do Igor Jesus do Engenhão, né? Vai jogar aí o Mundial, mas depois disso ele não joga mais pelo Botafogo. Então, são perdas muito importantes. Fora que outros times, outros jogadores também podem deixar o Botafogo nessa janela de meio de ano, né? Então, talvez até o Botafogo, eu falei que o Botafogo tem mais consistência que o Fluminense, talvez até perca um pouco dessa consistência, tá ligado? Eu vi que além do Igor Jesus, o Nottingham Forest quer levar mais 2 jogadores titulares importantes da equipe do Botafogo, né? E aí é isso que dá você ter uma equipe de destaque, né? O Bahia vem aqui na 7ª colocação. O time do Bahia acho que vai fazer
um campeonato consistente ali nessa briga aí por uma vaga na Libertadores, ou pelo menos pré-Libertadores. Vejo o Bahia nessa disputa não mais do que isso, certo? Não muito mais do que isso também. Imaginei que o Bahia pudesse, nessa temporada que se reforçou bastante, pudesse brigar um pouco mais forte lá nas primeiras posições, mas até agora o Bahia não engatou para ser aquele time que a gente imaginava que poderia ser, certo? Mirassol, uma campanha surpreendente, né? O Mirassol que tem um dos CTs mais tecnológicos, mais avançados, mais modernos do Brasil, não é um dos maiores, né? Mas é um CT compacto, moderno e que dá aos jogadores tudo que eles precisam e às vezes até mais, né? Então, é um time que se preparou muito nos bastidores e que vem traduzindo isso em uma grande campanha. É o 8º colocado. Quem imaginaria, né, que o Mirassol estaria aqui? O Atlético Mineiro consegue uma recuperação, mas é um time que vem tropeçando bastante, né? Ainda não me convenci tanto assim do Atlético Mineiro. Achei que fosse fazer um campeonato melhor, uma temporada melhor. Mas tá vendo o seu rival Cruzeiro disparado lá na briga pelo título e o Atlético aqui nesse miolo aqui do meio da tabela. O Ceará, né, que teve uma arrancada muito boa no começo do campeonato, já tem aqui 2 derrotas seguidas, né, não tem aí também um momento, uma fase tão boa assim o time do Ceará, mas ele cai um pouco aí na tabela agora. Mas assim, foi um início de campeonato que a equipe do Ceará já fez uma pontuação interessante, né? E assim, o time do Ceará, agora no jogo contra o Botafogo desse meio de semana, jogo atrasado, né, de Botafogo e Ceará, acabou perdendo a partida, mas o time do Ceará, ele disputou, ele duelou ali contra a equipe do Botafogo, né, fora de casa. 2 gols ali do Pedro Raul, né, aqui o jogo foi foi da outra rodada, da 10ª rodada. O Botafogo abriu o placar, né? O Ceará empatou com o Pedro Raul. O Botafogo fez mais 2 e o Ceará fez outro gol. E, cara, lá no finalzinho já, né? Mas, enfim, o time do Ceará disputou, né? Duelou. Foi um jogo interessante aí da equipe do Ceará, mas acabou perdendo. Agora sim, o time do Ceará é um time que mostra, pelo menos até agora, dá mostras de que não vai ser um time que vai ficar aqui na parte de baixo da tabela se arrastando para fugir da zona do rebaixamento. É um time que vai ficar aqui nesse meio de tabela e, pelo que está apresentando, acho que vai ser um time que vai fazer um campeonato razoável aqui, certo? Em relação à tabela de classificação. O Corinthians aqui também a mesma pontuação da equipe do Ceará, né? Corinthians que vem também num ano de altos e baixos, né? Talvez até mais baixos do que altos. O ponto alto do Corinthians acho que foi o título paulista, né? E realmente o Corinthians não vem dando indícios de que vai conquistar nada mais do que isso, certo? Pode, claro, na Copa do Brasil conseguir crescer em duelo, mas porque é mata-mata, né? Então, assim, do mesmo jeito que na final do Paulista o Corinthians fez uma grande final e venceu a equipe do Palmeiras, agora na Copa do Brasil pode eliminar o Palmeiras de novo, né? E pode ir nesses duelos se agigantando e conseguindo avançar de fase para brigar pelo título da Copa do Brasil, mas não vem indicando isso, o nível de futebol do Corinthians. O Grêmio também aqui no meio da tabela, né? O Grêmio eliminado já ali na Copa do Brasil, mas classificado na Sul-Americana, mas mesmo assim, o time do Grêmio fazendo uma campanha melhor do que o seu rival, por exemplo, e isso daí, cara, às vezes a gente esquece esse fator, né? Às vezes a campanha do seu rival, ela potencializa a sua ou menospreza mais ainda a sua. Quer dizer, ela potencializa a boa campanha ou a campanha ruim. Ou então passa pano, por exemplo. Então o Grêmio, se fizer uma campanha de meio de tabela e o Internacional ficar aqui brigando contra o rebaixamento, o torcedor do Grêmio vai estar meio que ali satisfeito, né? Pô, velho, não estamos brigando pelo título, mas estamos melhor que o Internacional, sabe? Então, às vezes tem isso também, né, velho? Então, por enquanto, a equipe do Grêmio vem fazendo um campeonato melhor do que o Internacional até aqui. Então, fica esse comparativo entre eles, né? E a rivalidade entre eles é gigantesca, né? Então, isso até pode trazer para a equipe do Grêmio um pouco de
entre aspas, mais tranquilidade, mesmo tendo uma campanha que não é de tanto brilho assim na Série A. O São Paulo, um time dos times que mais empata no campeonato, né? 6 empates. Na verdade, é o time que mais empata do campeonato, né? Com esses 6 empates aqui. Mas é um time que também não ganha, né? Tirando o Sport, o São Paulo faz parte das equipes que menos ganharam no campeonato. Juventude, Santos, Fortaleza, Vitória, Internacional e São Paulo só tem 2 vitórias cada um. Então, não é uma campanha boa da equipe de São Paulo. Embora na Libertadores tenha disparado, né, tenha feito uma grande campanha, foi o segundo melhor time na fase de grupos da Libertadores, então me parece aí que o São Paulo tem um foco principal. E o São Paulo na Libertadores é gigante, né? Não duvidem do time do São Paulo. Já falei um pouco do Internacional, e aí a gente vem para os times que tem a mesma pontuação da zona de rebaixamento. Vasco, Vitória e Fortaleza. O Vitória, que empatou nessa última partida e acabou saindo da zona do rebaixamento, com esse empate aí contra a equipe do Corinthians. E o Fortaleza, que tomou um apavoro da equipe do Flamengo, 5-0, acaba entrando na zona do rebaixamento. Então, é uma pressão muito grande que sofre aí a equipe do Fortaleza. Acho que, cara, embora a gente saiba que o time do Fortaleza, ele costuma, a partir desse momento, né, do meio da temporada, ele vira a chave e dispara, né, arranca. A gente já viu o Fortaleza terminar o primeiro turno na lanterna do Campeonato Brasileiro e disparar no segundo turno e fazer uma campanha de campeão no segundo turno lá, né, e brigar ali pela Libertadores também, mas que esse ano, mais uma vez, o Fortaleza vem dando indícios de que não encaixou, né. E aí, claro, muita gente fala de reforços, muita gente tá, de novo, falando aí da possibilidade da saída do Vojvoda, né, cobranças em cima do Vojvoda, mais uma vez, né, mas que o Fortaleza tem dado esses indicativos, assim, né, de que chega nesse meio do ano, aí o time conversa ali entre si, faz algumas contratações e, dispara. Né? Tanto que agora o executivo de futebol, até conversando com o Liano na última live, ou foi na penúltima, não lembro agora, mas ele falou do retorno do antigo executivo de futebol, diretor de futebol, né? Aí o Liano pode até me lembrar o nome dele, mas ele tava no Remo, né? E aí volta para a equipe do Fortaleza. E aí chega fazendo as cobranças, chega batendo na mesa, né? Pensando também em reforços e tentando fazer essa reformulação na equipe do Fortaleza. Já o Vitória também ali teve uma reta final no ano passado que salvou o time do Vitória. Aí no ano passado também foi isso, né? Pegou os jogos mais difíceis no começo dos turnos e os jogos mais acessíveis, os duelos diretos, lá no final dos turnos, do turno, né? Aí começou o campeonato na zona do rebaixamento, no final do primeiro turno saiu da zona do rebaixamento, no começo do segundo turno entrou na zona do rebaixamento de novo, porque voltou a pegar os duelos mais difíceis, depois pegou os duelos diretos e começou a disparar o time do Vitória. Esse ano, o time vem aí não fazendo um campeonato tão bom assim, mas agora fora da zona do rebaixamento, mas mesmo assim, né? São times aí que indicam essa briga contra o rebaixamento. E a gente já tem 2 blocos aqui, né? Do Grêmio para o São Paulo já são 3 pontos. E o São Paulo não passa o Grêmio nessa próxima rodada. Mesmo que o Grêmio perca e o São Paulo ganhe, ficam os mesmos 15 pontos e o São Paulo com 3 vitórias, o Grêmio 4. Mas daqui do São Paulo para baixo, todo mundo naquela zona de perigo, naquela zona de alerta. E o Fortaleza na zona de rebaixamento, né? Então, tá aí um bloco que vai brigar contra o rebaixamento. E, efetivamente, quem vai brigar contra o rebaixamento, cara, Santos e Juventude estão dentro dessa briga mesmo. Velho, o Juventude tomou 24 gols, pô. Não existe isso, velho. Em 11 jogos, tomar 24 gols. Pô, complicado, né? Mas pelo menos o Juventude tem 8 pontos. E o Sport, que tem 3 só, em 11 jogos. Eu falei que Santos e Juventude vão lutar pra tentar se salvar, vão tentar algum momento aí, algum pequeno brilho ali em algum momento do campeonato pra tentar sair da zona. O Sport não vai, né? O Sport não vai. Já demitiu outro treinador, não foi? Tá buscando mais reforços, vai buscar uma reformulação também o time do Sport, mas é muito difícil. Tá afundado aqui na última colocação.
sabe? E caminha a passos largos para ser o primeiro rebaixado do time do Sport, tá ligado? Então, gente, é isso. Falando aí dos nordestinos, né? O Sport, pra mim, ou muda agora, nesse momento, né? Porque vai ter a parada para o Mundial. Ou, velho, depois ali, se não engatar, começa a planejar o ano que vem. Começa a planejar a Série B, tá ligado? Tenta fazer uma limpa lá nos salários mais caros do time, pra já conseguir juntar uma verba aí pra próxima temporada pra tentar subir de novo. Porque, cara, caminha a passos largos pra fazer um vexame essa participação do Sport na Série A. Vitória e Fortaleza aqui brigando aí contra o rebaixamento, né? Por enquanto, o Ceará fazendo sua campanha ali justa, né? Razoável ali na Série A, tentando não correr risco de cair, e o Bahia brigando ali por uma vaguinha na Libertadores. Acho que é esse o cenário dos nordestinos aí na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto.